Olá, alunos, tudo bem? Professor Dionísio, mais uma vez, Colégio e Curso Universo. A nossa aula de hoje será sobre produção de textos, redação no Enem. Hoje nós iremos falar do capítulo 10, módulo 4, com o tema Provar pelo raciocínio. Nós estamos criando a base argumentativa. Estamos falando do início da redação, que é um parágrafo, né? O que é o raciocínio indutivo, o raciocínio dedutivo. Tudo isso nós vimos na aula passada. Hoje nós iremos tratar do texto dissertativo e o parágrafo, tá? Então, aqui no meu quadro, atento, esta aula, gente, é de fundamental importância. Isso vai formar, tá, a primeira parte da redação, que é onde você vai fazer a apresentação da sua tese. O que é uma tese? O que é um tópico frasal? Tudo isso nós iremos ver aqui no nosso quadro. Bom, gente, então nós estamos tratando da base argumentativa 1. É o capítulo 10, módulo 4, onde nós já falamos sobre o texto argumentativo, né? Nós já vimos que o texto argumentativo é aquele que visa defender uma ideia. A gente já sabe que o texto argumentativo eu vou defender a minha ideia, e da minha ideia eu tenho que ter uma base de sustentação, tá? Então, saindo do texto argumentativo, eu tenho o raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo, tá? Um pouco, podemos dizer até mesmo um pouco de filosofia, né? Porque a filosofia nos ensina a raciocinar, a pensar, né? Então, com o raciocínio indutivo e o dedutivo, você tem uma forma de investigar, de pensar, de levantar questões, né? Então, a indução ou raciocínio indutivo é a forma de organizar o pensamento que vai de uma ou várias verdades particulares a uma verdade universal, ou seja, do menor para o maior. Então, aqui nós temos o exemplo do ferro, né? Quando ele diz o ferro conduz eletricidade, o ferro é metal, o ouro conduz eletricidade, o ouro é metal. O cobre conduz eletricidade, o cobre é metal. Logo, os metais conduzem eletricidade. Então nós saímos de um ambiente particular do ferro e fomos para um ambiente universal da eletricidade, né? Então, esse é o exemplo do raciocínio indutivo. Deixa eu passar aqui para a outra página. Quando nós temos o raciocínio dedutivo, né? Bom, aqui já quero voltar lá. Bom, a dedução, o raciocínio dedutivo, é um percurso diferente. É a forma de organizar as ideias partindo de uma verdade universal para uma verdade menor, digamos assim, né? Uma verdade singular, específica, particular. Então, quando eu digo que todo vertebrado possui vértebras, todos os cavalos são vertebrados. Logo, todos os cavalos têm vértebras. Então, saímos de um universo maior para um universo menor, tá? Então, seguindo aí, nós passamos para as atividades que vocês responderam. Deixa eu ver aqui o nosso próximo tópico. Isso aí é o livro digital, tá, gente? Você vai receber aí na sua casa. E depois nós tivemos a aula sobre o texto dissertativo e argumentativo, a diferença do texto dissertativo para o texto argumentativo e o texto dissertativo argumentativo, tá? Nós também vimos este tópico. Vimos as questões de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. E aí
a gente parte agora para um tópico super importante chamado parágrafo. O que é um parágrafo? Deixa eu só chegar na página em que nós estamos verificando, tá? Deixa eu chegar aqui, eu acho que já passamos, que a letra está ampliada. Deixa eu ver aqui a página. Deixa eu só voltar aqui. Bom, gente, e aí a questão do parágrafo, tá? É muito importante que você saiba dominar o conteúdo. Nós vamos ver, pronto, aqui, chegou. Deixa eu aumentar aqui o parágrafo. Deixa eu aumentar bem para ser algo bem perceptível. Bom, vamos lá. O que significa o parágrafo? O parágrafo é uma unidade textual que marca a divisão de um texto escrito por meio de mudança de linha. Sua função é mostrar que as frases contidas em um parágrafo mantêm grande relação entre si. Então, isso quer dizer que o parágrafo, tal como o texto como um todo, tem uma ideia central e outras que são secundárias. Assim, o parágrafo pode ser constituído de um ou mais períodos. Eu fiz um esquema aqui, bem prático, para você entender o que é o parágrafo, tá? Vê só, quando eu falo de parágrafo, eu estou falando de frase, oração mais período, que logo vai resultar num parágrafo. Então, eu preciso entender, para que eu possa entender o que é um parágrafo, eu preciso entender o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Então, a frase é todo enunciado linguístico dotado de significado, ou seja, é uma comunicação clara, precisa e de fácil entendimento entre os interlocutores, entre os participantes da conversa, tá? Interlocutores, todos sabem que são participantes de uma conversa. Então, um exemplo de uma frase: que dia lindo, né? Aqui está uma frase. O enunciado, ele tem um significado e a comunicação é bem fácil, né? Que dia lindo. E aí, vamos para a oração. O que é a oração, professor? É todo enunciado linguístico dotado também de sentido, porém, necessariamente a presença do verbo ou de uma locução verbal. Perceba que aqui na primeira frase, tá? Nesse primeiro exemplo, nós não temos a presença do verbo. Na oração, necessariamente, é quase que obrigado nós percebermos a presença do verbo, tá? Então, quando eu digo assim, os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube. Então, adoram é o verbo adorar. E ir também é um verbo. Então, perceba que quando eu digo os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube, então aqui eu tenho uma oração. Ela tem um sentido, tá? E aí vamos ver agora o que é um período. Período é um enunciado linguístico que se constitui de uma frase ou mais orações. Este se classifica em simples e composto, tá? Na verdade, esse conteúdo aqui é também um conteúdo de língua portuguesa, mas nós estamos falando de redação. E uma das competências da redação diz que eu tenho que dominar, certo? O meu sistema linguístico. Eu tenho que ter o conhecimento da norma culta. Então, quando eu falo de períodos, eu preciso de entender a minha língua portuguesa, tá? Então vamos lá.
Vejamos o exemplo. Hoje o dia está lindo. Por isso os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para casa felizes. Então veja, nós aproveitamos aqui, tá? Esse exemplo ele traz uma junção da frase com a oração que resultou num período, tá? Então, a partir do período é que nós iremos chegar até o parágrafo. Então, gente, essa aula é bastante importante, tá? Porque o parágrafo, ele faz parte da introdução da redação, do texto dissertativo argumentativo. Como nós estamos falando de base argumentativa, então nós estamos tendo subsídios, digamos assim, para que você possa fazer a construção de uma boa argumentação na sua introdução, no início da sua redação. Então veja, quando nós falamos do parágrafo, tá? Três situações são bastante importantes que você possa memorizar. A primeira delas é você conhecer o tema da redação. Então vamos lá, um tema que é bastante conhecido, né, é a violência contra a mulher. Então, quando eu digamos que o tema seja a persistência da violência contra a mulher na sociedade. Então veja, se você conhece ou reconhece o tema, certo? Você não pode simplesmente se ater à violência contra a mulher. Perceba que ele fala a persistência da violência contra a mulher na sociedade. Então só nisso aí eu tenho que ampliar minha visão em relação à violência contra a mulher. Ele não está falando especificamente do tema violência contra a mulher, mas ele está falando da persistência. Então, a palavra persistência, ela significa que algo é algo recorrente, que vem acontecendo insistentemente esse tipo de problema na sociedade. Então, quando eu tenho a palavra sociedade, eu tenho uma sociedade em todo o país. Então, obviamente, eu preciso de colocar o Brasil, né, como sociedade, ou Pernambuco, ou Rio de Janeiro, de acordo com aquela região onde você está. Ou então você pode até mesmo especificar, né, ou abranger, né, o tema Brasil como sociedade, tá? Então, esse tema de violência contra a mulher demonstra, na verdade, que você leu o tema na íntegra. Eu não posso, como eu falei antes, me ater apenas à violência contra a mulher, mas ele fala a persistência da violência contra a mulher na sociedade. É diferente do tema violência contra a mulher. Tá? Então ficar ligado nessas palavras que antecedem o tema violência contra a mulher. O segundo ponto bastante importante que você precisa ter quando você vai iniciar o seu parágrafo de introdução é você demonstrar o seu posicionamento. Ou seja, você traz dados referentes ao assunto. Você cita, né, estatísticas, você faz afirmações sobre aquele tema, certamente em cima do que alguém já falou. Eu já disse a vocês que quando nós escrevemos o que alguém um dia já falou. Para ser algo inédito da sua criação, certo? Precisa ser algo realmente que chame a atenção, né? Uma ideia que seja exclusiva sua. Mas normalmente, isso não quer dizer que seja impossível de acontecer. Mas quando nós dizemos algo,
nós afirmamos em cima do que alguém já falou. Então, quando você demonstra o seu posicionamento, é porque você sabe que alguém fez alguma citação referente àquele tema, né? Você traz dados estatísticos, ou seja, você demonstra uma certa propriedade naquilo que você está dissertando. Aí vamos lá, o terceiro tema. Você coloca o argumento que é apresentado no seu desenvolvimento, tá? Então são 3 tópicos. Primeiro, você conhece e reconhece o tema. O segundo, você demonstra o seu posicionamento. E o terceiro, você coloca os seus argumentos com bastante propriedade. Lembrando, gente, que, como eu sempre falo para vocês, você vai dissertar sobre um tema, você precisa dominar. Professor, como é que eu domino? É quando eu assisto a um filme, é quando eu leio notícias, reportagens, crônicas, tá? Artigos de opinião, certo? É quando eu ouço uma boa música, é quando eu vou à praia, é quando eu faço as minhas interpretações. Então tudo isso traz uma gama de conhecimento que você acaba maturando, tá? O seu conhecimento, e aí você tem propriedade quando você vai fazer a sua dissertação. Ainda mais, o tema do Enem, ele não é divulgado, né? É só no dia. Então, por isso é mais um motivo que você precisa fazer as suas leituras em cima de notícias, em cima de jornais, tá? Reportagens. E outra coisa muito importante, quando você lê, tá, esse gênero, né, da notícia, que você lê a reportagem, verificar a fonte que está saindo aquela notícia, né? Nós estamos vivendo um período onde se destroça, né, facilmente a notícia sem simplesmente perceber o outro lado da história, né? Nós estamos falando de notícias falsas, né? Então, é importante que quando você vai juntar essa gama de conhecimento, você seja imparcial. Você não pode simplesmente ser de um lado. Eu estou falando em todos os aspectos, em todos os sentidos. Saiu uma reportagem, então vá a fundo. De repente, aquele site onde você leu aquela notícia não é um site que normalmente costuma fazer esse tipo de situação, né? De trazer aquela notícia. É uma vez esporadicamente. Então, será que realmente é confiável? Tá? E aí a gente segue, deixa eu voltar lá, em relação ao parágrafo. Tá? Então, ele diz aqui, ó, que a função é mostrar que as frases contidas em um mesmo parágrafo mantêm grande relação entre si. Ou seja, nós estamos falando aqui da questão, certo, de coesão e coerência, aqui no primeiro parágrafo, tá? Logo no início, quando você tem a sua introdução. Aí quando ele diz aqui, ó, quando houver mais de um período, você já sabe o que é período, porque nós vimos lá, né? É importante que se marque com segurança o que é primordial e o que é secundário. Secundário são aquelas ideias que elas estão, elas complementam, né, a ideia central, mas a função dela é apenas complementar, fortalecer, né, a ideia central. Então, ele traz aqui um exemplo, uma retomada histórica, um contra-argumento, um questionamento. Então, as ideias secundárias, elas vão dar, de certa forma, um apoio àquela ideia central, tá certo? Então, o parágrafo é a unidade textual que marca a divisão de um texto escrito por meio da mudança de linha, certo? E aí, para que você entenda o parágrafo, é importante que você saiba o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período, tá? Então vamos lá, seguindo aqui ainda sobre o parágrafo, nós temos as partes fundamentais do parágrafo. Ele diz aqui, ó, pode-se reconhecer no parágrafo ao menos duas partes. Uma contendo a ideia central, outra contendo ideias secundárias. Olha lá, aquilo que eu falei, ó. Essas partes são chamadas, respectivamente, de tópico frasal e desenvolvimento. Então, na aula passada eu até conversei com vocês a respeito
do tópico frasal. Acredito que alguém deve ter observado, né, deve lembrar que eu falei sobre esse tema, tópico frasal. Vamos lá, vamos ver o que é o tópico frasal. É a ideia central contida de modo geral e sucinta no tópico frasal, o qual se situa mais frequentemente no início do parágrafo, mas algumas vezes, por razões estilísticas, pode deslocar-se dessa posição. Pode ser uma declaração, uma pergunta, uma definição, pode conter uma divisão. Aí vamos lá. Vejam só, quando a gente fala da ideia central, certo? Quando a gente fala da ideia central, que é o chamado tópico frasal, né? Ele, independentemente do tipo do texto, certo? Ele costuma vir na parte inicial dos parágrafos, certo? Quase como se fosse um resumo do parágrafo. Quando você escreve, o leitor que vai ler a sua ideia central, ou a ideia central de cada parágrafo, ele já consegue ter uma visão do assunto que você vai desenvolver. Desde que essa ideia central ela tenha sido bastante construída, né? E de uma forma bem clara. Então, gente, vejam só, nós estamos falando do cartão de visita da sua redação, que é a introdução. Se você não apresentar, não fizer uma boa apresentação desse cartão de visita, a sua redação ela tem enorme risco, certo, de ser desclassificada, tá? Porque tudo é o início. Então vamos lá, ainda falando sobre o tópico frasal, né? A gente já sabe que é a ideia central localizada no início do parágrafo, certo? E aí a gente tem deixa eu ver se lá naquele, deixa eu ver aqui, bom, aqui ó, bom, o tópico frasal, gente, ele funciona mais ou menos dessa forma aí, ó. Vê só, a gente tem aí uma mesa, certo? E nessa mesa ele está espalhado, não é isso? Na parte, em uma das partes principais da mesa. Embaixo nós temos as questões de desenvolvimento, né? E aí o tópico frasal ele está aqui, ó, certo? Ele funciona também como uma das partes iniciais, né, principais que atua no início do texto. E abaixo vem o desenvolvimento. Aqui digamos que seja os seus argumentos de sustentação para sustentar a sua ideia inicial. E na redação, quando nós temos o desenvolvimento, certo? A gente precisa ter um bom argumento para sustentar essa ideia central aqui. Entende? Então, está aqui esse modelo para que você possa perceber, certo? Uma mesa onde está o tópico frasal, o desenvolvimento e digamos que isso aqui ele funcione como a base de sustentação da sua ideia. Aqui está o desenvolvimento. Lá embaixo tem a conclusão. Certo? Então, vamos lá. Continuando ainda sobre o tópico frasal que a gente está vendo. Então, vejam, gente. Nós temos alguns tipos de tópico frasal que mais na frente a gente vai poder entender. Então, vejam. Eu já sei que para eu entender o parágrafo, eu tenho que ter frase, oração e período. Da frase, oração e período, eu tenho as partes fundamentais do parágrafo, chamado tópico frasal, que é a ideia central contida no início do parágrafo, ou dos parágrafos, certo? E aí agora eu vou partir para o desenvolvimento desse parágrafo, certo? Vamos lá. O desenvolvimento ele consiste no desdobramento do tópico frasal, no desenvolvimento da ideia principal do parágrafo.
para garantir a coerência, ou seja, para que não haja contradição entre ideias apresentadas, todas as sentenças do desenvolvimento devem estar logicamente relacionadas ao tópico frasal. Professor, como ela deve estar ligadas uma à outra? Como elas devem estar relacionadas? Bom, nós temos na língua portuguesa algumas conjunções que podem fazer esse papel perfeitamente. Eu estou falando sobre um determinado assunto, certo? E aí eu utilizo, né, algumas dessas conjunções para fazer a ligação, certo? Que vai funcionar basicamente como um fio condutor. O fio condutor da ideia do tópico, da ideia central, né? Do parágrafo anterior para o parágrafo seguinte. Então, numa dissertação, eu devo ter, em média, em torno de 7 a 8 parágrafos. Então, durante todo o meu texto, eu preciso de relacionar essas ideias, certo? Lembrando que as ideias, elas vão estar relacionadas, mas com uma sustentação, como aqui, ó, na mesa. Tópico frasal estou desenvolvendo, mas eu tenho aqui os argumentos que vão sustentar a minha ideia inicial, certo? Então o tópico frasal, ele funciona, o seu desenvolvimento funciona dessa forma, tá? Então vamos ver aqui agora o tópico parágrafo de introdução. Eu já sei o que é um tópico frasal, então vamos para o parágrafo de introdução. Veja, em um texto dissertativo argumentativo, o primeiro parágrafo desempenha o papel de introduzir o tema. E muitas vezes a tese deve ser defendida pelo autor do texto. Então, logo no primeiro parágrafo, eu tenho que introduzir o tema que está sendo discutido. E aí a tese a ser defendida por mim, né? Ou por você, candidato. Existem algumas estratégias para que você possa introduzir construir, né, o parágrafo de introdução. Então, primeiro é a subdivisão da tese, né? Para a sua apresentação ou desmembramento das ideias de introdução no desenvolvimento. Nesse caso, o número de parágrafos de desenvolvimento geralmente coincide com o número de ideias apresentadas na introdução. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, ó, da subdivisão da tese, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu falo que, deixa eu achar aqui, quando eu falo da subdivisão da tese, eu estou fragmentando, certo? Ou seja, eu estou desmembrando as ideias de introdução no desenvolvimento. Aqui tem um exemplo, por exemplo. Afinal, quem é o responsável pelas enchentes que destroem cidades inteiras no Brasil? Para essa pergunta, há pelo menos 3 respostas possíveis. São Pedro, que, insensível, não tem bom senso. Deixa eu subir aqui. Não tem bom senso nas chuvas, que manda para o lado de cá. Os homens que ocupam áreas inabitáveis, precárias, cujo solo é instável, e o poder público, ao permitir a ocupação das áreas de risco. Então veja, neste parágrafo introdutório, nós percebemos uma ideia aí subdividida. Nós estamos falando da questão das enchentes. Então ele dividiu. Ele fez aqui uma pergunta. Quem é responsável? São Pedro? Os homens? Ou o poder público? Então percebam que houve uma fragmentação, um desmembramento das ideias, certo? Da ideia inicial. A ideia inicial, a gente estava falando sobre as enchentes, né, que ocorrem nas grandes cidades. E aí, São Pedro é ocupado? Os homens que ocupam áreas inabitáveis ou o poder público? Então, no parágrafo introdutório, você pode começar
dividindo essa ideia. Quanto tempo, produção? Tempo. Vamos lá. Correr, porque esse assunto ele é bem instigante, gente, e a gente precisa prestar bem atenção. Então vamos lá. Com base nesse parágrafo, o texto poderia apresentar, nos parágrafos seguintes, o desenvolvimento de 3 possibilidades e respostas para a questão inicial. A vontade divina, quando ele fala de São Pedro, a ação humana, que os homens ocupam áreas inabitáveis, e a omissão do poder público. Deve-se ficar atento para que os parágrafos de desenvolvimento não façam uma mera repetição dos argumentos apresentados na introdução. Então veja, no parágrafo que nós vimos aqui, existe 3 situações, né? Justamente não aconteceu o que ele está falando aqui, ó, a mera repetição, tá? E aí, mais embaixo, ele fala da descrição do espaço, dos ambientes ou de situações relacionadas ao tema e que, de certa forma, antecipem a tese a ser definida. Então, ele diz aqui, ó, a imagem de uma nuvem marrom em cima da cidade ou visão de fumaça negra que sai do escapamento de veículos é comum nas grandes cidades. As megalópolis brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo, têm no céu praticamente o ano todo uma nuvem cobrindo os prédios que fica bem nítida no meio da manhã. Então, aqui nesse parágrafo, a gente percebe a questão do espaço, do ambiente e as situações que antecipa a tese a ser defendida. Então, aqui também há um certo modelo de introdução, certo? Na redação, que você pode fazer a citação do espaço, do ambiente e da situação. Lembrando que você tem que antecipar o que você vai defender, certo? Vamos mais à frente. Bom, aí eu tenho também a questão da contextualização histórica do fato relacionado ao tema, né? Então, aqui, ó, o debate sobre as ações afirmativas no Brasil tomou proporções globais a partir das propostas apresentadas pelo governo brasileiro na terceira Conferência Mundial contra o Racismo, ocorrida em Durban, África do Sul, em agosto e setembro de 2001. Importa salientar que os movimentos negros e de mulheres negras desempenharam papel fundamental no processo de negociação e de pressão raciais, pressão ao Planalto Central, para que medidas de combate às desigualdades raciais, decantadas pelos institutos de pesquisas oficiais, fossem adotadas antes mesmo da conferência. Então veja, aqui a gente percebe uma certa contextualização histórica, certo? Nesse parágrafo aqui, o autor, certo? Ele pouco da historicidade das questões raciais, certo? A gente percebe aqui nesse parágrafo. E aí a gente tem a comparação. Como é a comparação, né? Como é o parágrafo de introdução referente à comparação. Pode ser introduzido de forma direta ou ser construído de forma gradual, ao longo de diferentes parágrafos. Então vejam, quando eu tenho aqui, formar uma seleção de futebol nunca foi tarefa fácil. Formar um ministério também é difícil, ou melhor, é mais complicado. Em 1970, a escalação do Screte foi dramática. Paredros, empresários, jornalistas, clubes do Rio e de São Paulo queriam seus preferidos no time principal. Aí depois ele diz aqui, ó, para formar o ministério, Dona Dilma teve de pagar o mico, com quase 60 milhões de votos, bem que poderia dar uma de João Saldanha e escolher livremente o seu ministério. Lido e Ivo engano. Então vejam, gente, aqui a gente percebe uma comparação. Quando ele fala das questões de política, ele fala das questões de seleção. Ele comparou. Você montar uma seleção são os melhores, certo? E aí ele faz uma pequena comparação do time, né, de ministérios que a presidente, na época, teve a possibilidade de formar. E aí ele utiliza algumas palavras
que são palavras do meio, né? Do meio esportivo, né? Quando a gente fala da questão do escrete, escrete significa seleção, grupo de jogadores, né? Seleção são geralmente os melhores. E quando ele fala de paredro, ele está falando de dirigente de clube de futebol. Então veja, nesse parágrafo aqui, né, quando você vai fazer a sua introdução, é importante que você tenha um vocabulário, certo, bastante eclético, bastante vasto, porque aí você pode substituir. Quando nós trazemos na redação palavras diferentes, certo? Então, alguém vai despertar para saber o que significa aquelas palavras que normalmente não são ouvidas, né? Ou escritas no meio de uma redação. Então aqui nós estamos falando do parágrafo introdutório do tipo comparação, certo? Já vimos de contextualização histórica, de descrição de espaço e de desenvolvimento, né? E já vimos também, aqui abaixo, que meu tempo já está terminando, de subdivisão de tese, certo? Vamos dar sequência, que o tempo já está estourando. Bom, aí eu tenho aqui, por fim, a ideia de refutação. O que é uma refutação? Quando eu trago essa ideia de refutação, o que basicamente, né, ele significa, vamos dar uma olhada aí, o jornalismo nativo, peraí que eu acho que mudei aqui, vamos lá. Quando eu, também não é esse aqui, não, também não é esse. Deixa eu voltar aqui, gente, rapidinho. Refutação. Quando ele fala aqui, ó, o jornalismo nativo teve uma semana infeliz. Deixa eu só mostrar para vocês, deixa eu só dizer a vocês o que significa a questão da refutação. É uma constatação. É quando um argumento ou uma série de argumentos ele surge como prova para destruir o que foi alegado. Não deixa de ser uma réplica, né? Uma constatação. Então, quando ele fala de refutação de ideias, juízos e citações, aqui tem um exemplo de um parágrafo quando ele traz a refutação. Ó, o jornalismo nativo teve uma semana infeliz. Ilustres colunistas e afamados comentaristas bateram duro em um livro com base na leitura de uma das páginas de um dos capítulos. Houve casos em que nem entrevistado nem entrevistador conheciam o teor da página, mas apenas uma nota que estava circulando. Meninos, eu ouvi. Nem por isso se abstiveram de analisar. Só um exemplo, um conselho, uma advertência foram considerados. E dos retalhos se fez uma leitura enviesada. Se fossem submetidos ao PISA, a classificação do país seria pior do que a que tem sido. Então veja, quando ele fala da constatação de uma réplica, certo? De argumentos que a prova possa destruir o que foi alegado, ele fala aqui, ó, o jornalismo nativo teve uma semana infeliz. Ilustres colunistas e afamados comentaristas bateram duro em um livro com base de leitura em uma das páginas de um dos capítulos. Houve casos em que nem entrevistado nem entrevistador conheciam o teor da página. Então, esse argumento aqui, certo, já destrói a situação tanto do entrevistado quanto do entrevistador, certo? E aqui ele traz só um exemplo, um conselho e uma advertência foram considerados, e dos retalhos que se fez uma leitura enviesada. Se fossem submetidos ao PISA, a classificação do país seria pior do que a que tem sido. Então, a gente percebe aqui no texto, nesse parágrafo, uma ideia de refutação. Bom, gente, aí
PISA, para quem não sabe, né, é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, né? É aquela avaliação que acontece no sentido de um país, né? E aí a gente tem também a apresentação de dados estatísticos, né, no parágrafo de introdução. Geralmente ele é acompanhado da fonte, ao menos que sejam dados de conhecimento amplo, geral e irrestrito. Então aqui, ó, até 2008, o bioma Pantanal tinha 83,20% de sua área total com cobertura vegetal remanescente. O menor dos biomas brasileiros, com 151.303 km² de extensão, registra taxa de desmatamento acumulado de 2002 a 2009. Então veja, aqui a gente percebe os dados estatísticos. Essa fonte aqui, né, com certeza ela precisa ser confiável. Não é uma estatística do achismo. Deve ser uma fonte de preferência do governo, né? De um governo estadual, do governo federal, de um governo municipal, certo? Então essa fonte ela precisa ser confiável. Então eu posso fazer o meu parágrafo introdutório apresentando esses dados estatísticos. E aí eu tenho também a oposição entre ideias. Quando eu digo pobreza e ignorância vivem coladas como irmãs siamesas. Uma produz a outra, uma se alimenta da outra. Então aqui a gente percebe a oposição entre essas ideias, pobreza e ignorância. Uma produz a outra, uma se alimenta da outra. Então, aqui a gente está fazendo uma oposição de ideias, certo? E também, acho que por fim, eu tenho o uso de frases interrogativas e questionamentos que antecipam o desenvolvimento do tema. Por exemplo, demorei para ouvir o novo CD de Chico Buarque de Holanda, intitulado Chico, Biscoito Fino. E eu estava longe da redação quando o produto foi lançado. Isso me impediu de participar das discussões em torno do novo trabalho. O primeiro em 5 anos daquele que é considerado um dos grandes compositores e astros da MPB. Esta sigla, que mais parecia um partido do que um movimento musical. Mas, espera aí, onde estão os críticos, os debates, a atenção devida a um artista da importância de Chico, certo? Então, aqui essa frase interrogativa, ela obviamente traz uma série de questionamentos, né? E aí lá em cima eu tenho, bom, aí chega por fim, né, o parágrafo introdutório, quando eu faço frases interrogativas ou questionamentos. Vejam só, gente, nós temos mais tipos, né, de parágrafos introdutórios. Porém, o livro ele se atém apenas a esse. Então, o que é que eu digo, gente? Principalmente vocês, né, que vão prestar o Enem, façam suas leituras. O momento é agora, tá? Esse material vai chegar até vocês. Qualquer dúvida, estamos na área. Beijos e abraços.